Mas a gente já começa o programa de hoje, nós vamos aqui bater um papo com uma dupla, gente, que tá dando o que falar aí no ambiente virtual. Olha, são dois paraibanos, um é escritor e professor universitário do curso de Direito. O outro, gente, é administrador e adora viajar. Inclusive já passou por 40 países. E ambos, além de todos esses sonhos em comum, dividem o mesmo nome. E assim decidiram, através da plataforma do YouTube, promover o respeito e também a diversidade e esclarecer várias dúvidas sobre a pauta do LGBT. Olha, eles são os meus primeiríssimos convidados de hoje. Eu tenho o prazer de receber o Thiago Haney e o Thiago Palmeira. Pode chegar, meninos! Chega com tudo, pode botar o pé na ponta. Tudo bem? Bem-vindo! Um prazer ter vocês aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, meninos. Fiquem à vontade. É bom que são dois Thiagos, aqui eu não erro. Mas não erra, bom que não erra. Bom, gente, antes de mais nada, quero saber da proposta desse canal. Antes de existir a ideia de vocês colocarem ali na plataforma do YouTube, né, dividir vários assuntos que são de interesse de tantas pessoas, né, voltado aí para pautas LGBT e muito mais, mas antes disso vocês já dividiam uma história juntos. Como é que começou entre esse momento de transição de vamos viver isso e vamos expor isso? Exato, nós somos paraibanos, estamos morando em São Luís há 2 anos e quando nos mudamos para São Luís, eu decidi colocar no Facebook relacionamento sério com o Thiago, porque eu acredito que o amor é um ato político e a gente precisa falar sobre afeto, porque isso inspira Até então muitas... você não colocava isso no status? Não colocava, por conta da repressão da sociedade que a gente vive, que nós sabemos que enfrentamos muito preconceito. Então, essa decisão, ela provocou uma ruptura nas nossas vidas, isso foi muito simbólico. E veio a ideia do canal. Sim, a gente se conheceu na quarta-feira de cinzas em Recife, no Gente. Carnaval de Recife. Somos paraibanos, mas nos conhecemos em Recife e logo em seguida o Thiago teve a proposta de vir para o Maranhão. E nessa vinda para o Maranhão a gente começou a pensar, por que não? A gente não se une, a gente é tão forte, tem um público que gosta tanto da gente, amigos, né? E assim, Thiago começou a ser mais ativista do meio LGBT e eu sempre gostei assim de viajar, né? Então eu disse, vamos se juntar. A ideia inicial de formar o canal foi... Eu perdi uma promoção, eu morei na Irlanda há 4 anos e nisso eu participei de uma promoção da qual eu perdi, mas a promoção ela gerou um buzz, né, nas redes sociais e um dos patrocinadores dessa promoção resolveu nos presentear com passagens de ida e volta para a Irlanda. Foi a melhor derrota que eu já tive na minha vida. Realmente, que fracasso delicioso. E como o envolvimento das redes sociais foi muito forte, o pessoal começou a cobrar a gente, faça um canal no YouTube para mostrar a viagem. Daí a ideia inicial do canal foi, vamos mostrar a viagem. Mas aí surgiu essa necessidade de falar um pouco para a família, para amigos mais próximos, que não sabem como lidar com a situação, que não sabem falar os termos corretos algumas vezes. E a gente pensou, por que não fazer o canal? Vamos unir força e estamos aí com o canal no ar. No YouTube. Inclusive, vocês levantam várias pautas, né? Coisas assim, cotidianas mesmo do universo LGBT. Por exemplo, que tipo de situação vocês logo no começo já começaram a expor ali para que as pessoas pudessem ter esse diálogo junto com vocês? Nós criamos uma série chamada Desconstruindo Mitos, para falar sobre algumas questões que as pessoas desconhecem, como por exemplo, qual a expressão correta? É opção sexual? Muitas pessoas tomaram conhecimento de que não é opção, e sim orientação sexual, que é diferente de identidade de gênero. Então as pessoas têm muitas dúvidas. A Pablo Vittar, ela é uma travesti? Não, a Pablo Vittar é uma drag queen. E as pessoas, elas começaram a entender muitas expressões a partir do canal, que começou a ter essa pegada de desconstrução de mitos. Então o canal ele cumpre uma função social. Hoje nós começamos a enxergar que é um trabalho de formiguinha, em que com muita paciência não é um trabalho voltado apenas para o público LGBT. Porque, Carol, é muito fácil falar para convertidos, para pessoas que respeitam a diversidade. Que já entendem, né, sobre esse universo. O difícil é falar com quem não tem o menor conhecimento. O grande desafio é falar com famílias. É por isso que um dos primeiros vídeos foi com uma mãe de um gay. Uma mãe do LGBT, ela tem, assim, ela mostrando como foi a transição do não entendimento da situação, do que estava acontecendo na família dela, para o orgulho de ser mãe de um LGBT. E foi lindo o depoimento dela, tá lá no canal, inclusive, quem puder acompanhar assim. Ai, que legal, É muito gente. lindo, foi um dos primeiros vídeos que a gente fez no canal e foi muito bom. Assim, a gente também traz pessoas do meio LGBT que tem alguma... A gente pega algum filme que está em cartaz, por exemplo, no cinema, e tenta trazer um pouco para a nossa realidade. O que é que a sétima arte pode ajudar a entender o nosso cotidiano?
A gente teve um entrevistado daquele filme Extraordinário, que tem a deficiência, né? E a gente, ele mostrando como é a dificuldade do dia a dia, como ele sofreu bullying na escola, mostrando o que o filme mostrava na tela, ele veio contar pra gente na vida real como era. Então foi bem bacana também. Pantera Negra, que foi com a Amy Paixão, Sim. que é uma cantora daqui do Maranhão, né? Do meio LGBT, maravilhosa. Ela mostrando o valor da representatividade dos negros no cinema. Então foi bem bacana. Então assim, é um universo amplo que a gente tem pra explorar e para conversar sobre. Vamos falar sobre as minorias. É importante falarmos sobre isso, sabe? Inclusive, depois que vocês lançaram, por exemplo, esse depoimento de uma mãe que viveu isso, né, realmente vivenciou essa experiência, o que vocês tiveram de resposta de outras mães que, de repente, algumas com mais dificuldade, outras com menos, isso envolve uma série de aspectos aí por trás desta mulher, mas, no geral, o que essas mães passavam para vocês de retorno? Então, muitas mães chegam para comentar, para dizer que se identificam com a história da Val, que a Val teve um depoimento muito forte, passou por um período de transição. Então, muitos filhos e filhas ainda têm dificuldade de serem aceitos na sociedade em que vivemos, e essas mães começaram a repensar a postura. Então, vez ou outra, chegam comentários lá na nossa página do YouTube de mães que começaram a ter uma postura de tentar compreender a história dos seus filhos e filhas, que por mais que tenham sido criadas com religiões que muitas vezes têm uma lógica de distorção, e a gente fala também no canal sobre essa possibilidade de conciliação de uma religião inclusiva. Eu tenho um vídeo lá, que é um vídeo que fala da minha confissão para um padre. O nome do vídeo é Padre, Sou Gay. E eu vou deixar o spoiler para a galera assistir lá, para saber qual foi a reação do padre. E que foi uma reação que me deu a possibilidade de ter e me considerar hoje cristão e conviver e ter um relacionamento com o Tiago, porque nós precisamos de um respeito à diversidade e entender o verdadeiro sentido do cristianismo. Então é importante a gente promover uma discussão sobre esses temas que são tabus, que muitas vezes para a sociedade são inconciliáveis, e a gente tenta fazer essa liga da diversidade com família, com religião. Não só de mães, né? A gente também recebe muito depoimento de amigos, de irmãos que não sabiam como lidar com a situação e de repente eles conseguem enxergar na gente o exemplo de que as coisas tá tudo certo, tudo bem, não tem nada de errado em ser LGBT, sabe? Então a gente consegue promover uma discussão dentro de casa e uma maior aceitação entre as pessoas que ainda têm aqueles certos preconceitos, né? E aí a gente quebra um pouco esse paradigma, vem mostrar a realidade de uma forma mais sutil, às vezes com pitada de humor também. A gente está começando a introduzir humor no canal, de uma forma para ficar mais leve o assunto, para não ficar tão pesado. Inclusive eu vi também um post onde vocês falam sobre a saída do armário, que eu acho que é um momento bem difícil, um passo inclusive fundamental, assim, super especial na vida de um LGBT. Para vocês isso foi fácil? O que vocês falam sobre isso para o público? Olha, no meu caso não foi fácil, eu fui tirado do armário. A minha mãe... Abriram e te puxaram. Vem cá, menino, precisamos conversar. Eu sentado no sofá como esse com a minha mãe, que descobriu aos 16 anos que eu sou gay. E ela falou o seguinte, meu filho, eu aceito quem você é, mas o que eu nunca vou aceitar é uma sociedade hipócrita lhe julgar por um ponto da sua vida. Eu nasci no interior da Paraíba. Nasci numa família conservadora, religiosa, preconceito muito forte. Minha mãe, apesar de ter falado isso, ela, até pouco tempo atrás, ela era muito resistente, porque ela acreditava que iria aparecer uma mulher na minha vida, ela rezava muito porque acreditava que era apenas uma fase. Então, foi um processo de conquista. Eu falo para todas as pessoas que não é fácil para os nossos pais e mães. Claro. A gente precisa ter muita paciência, a gente precisa aprender a conversar, construir um diálogo. E como é importante vocês falarem isso, porque assim, a gente sabe que é um assunto presente, é um assunto mais atual do que nunca, porém a gente sabe que existe uma série de mães, pais, avós, pessoas conservadoras que não viviam com essa realidade de uma forma tão clara e tão explícita e não são obrigados a acordar um belo dia aceitando e entendendo absolutamente tudo. Porque assim, às vezes os jovens, eu acho que aqueles mais jovens, mais afoitos, têm assim, vêm com aquela explosão e acha que os demais têm que ir goela abaixo, aceitar e entender uma realidade que às vezes é distante. Então acho que a gente tem que ter essa paciência, essa tolerância acima de tudo, porque eu acho que é uma tolerância de via dupla. Exato, era isso que eu ia falar. A gente vê que o público LGBT sempre exige uma tolerância que é muito justo. Porém, também tem que haver uma tolerância com quem não conhece, com quem não entende, em especial com os amigos, com a família, com aqueles que estão mais próximos, né?
Isso é tão legal de ouvir de vocês que a gente vê um caminho inverso. Exato, é. É um trabalho de aprendizado pra gente também. Como trabalhar isso na cabeça das pessoas de uma forma tranquila e que a gente não diga que estamos contra ninguém, a gente só tá a favor dos nossos direitos. Com meu pai, eu já tive a oportunidade de construir um debate, porque eu preparei um roteirinho para conversar com ele. Preparei uma pauta, pai, ó, eu queria explicar para ele porque eu sou gay, que minha mãe não teve culpa, porque muitas vezes os homens acreditam que é porque o menino foi criado pela mãe, foi mimado, não tem nada a ver com isso, a gente precisa ter muita paciência. E eu cheguei ao ponto de ter, na semana passada, a gravação de um vídeo com meus pais. Olha que Olha delícia. só que forte, simbólico, porque há 15 anos eu não imaginava que um dia eu estaria gravando o vídeo com meus pais. Meus pais são tímidos, mas eles participaram do vídeo para dizer que me apoiam, que entenderam a minha história e hoje convivem com o Thiago. Então a gente tem uma família maravilhosa, de fato, mas que é preciso, eu quero deixar isso muito claro, que LGBTs precisam ter muita paciência com a família, porque não é fácil. Não é fácil, gente. Inclusive, eu acho assim que tudo é uma questão de postura também, né? Não é, como você falou, é um ponto da sua vida que de repente não correspondeu à expectativa do pai ou da mãe, mas isso não impede que você seja uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que pode atender uma outra série de expectativas. Neto, de repente, não vai vir um neto. Mas enfim, eu posso ser um grande homem, eu posso trabalhar, eu posso mostrar pra você que eu sou grato a tudo aquilo que você me dedicou. Eu acho que esse também é um ponto que é interessante a gente mostrar para esse pai e para essa mãe, né? Sim. É apenas um detalhe diante de uma vida e de uma realidade por inteiro. Você não pode ser condenado nem julgado só por uma questão da sua orientação. Isso não faria nenhum sentido. Agora eu quero chegar nas viagens. 40 países, Thiago, é isso? É isso mesmo. Gente, me conta, por que tantos roteiros? E olha que eu repeti alguns, mas assim, desde pequeno eu sempre gostei muito de viajar. E quando foi em 2011, eu tive a oportunidade de estudar fora, fui para a Irlanda, né? Inicialmente fui estudar inglês e terminei numa faculdade. Fiz uma faculdade lá na Irlanda. E lá na Europa é muito barato viajar, não é tão caro. E lá se ganha justo pelo seu trabalho. Então eu pensei, vou focar. Minha meta era chegar aos 30 anos com 30 países. Eu cheguei aos 30, tava com 38 países, então tava com uma folga. Aí consegui, tô com 34 agora, tô nos 40 países. Mas a meta é aumentar essa aí agora com o Thiago, que aí agora ele tá do meu lado, a gente já foi pra Irlanda, já foi na Inglaterra, Irlanda do Norte e Alemanha. Isso. Foi. Temos muito ainda pra conhecer juntos Gente, agora. Esse é o quê? O segundo, terceiro passaporte? É o segundo passaporte. Né? Bote carimbo aí. Respeite carimbo. Inclusive, vocês retratam isso também no canal? Sim, essa viagem que a gente fez agora pra Europa, a gente registrou a Alemanha, registrou tudo na real. Mas ainda tem alguns vídeos que a gente gravou, só falta terminar de editar pra ir pro ar, que a gente tá esperando as férias pra rodar eles, né? Mas eu falo muito sobre intercâmbio, tem um vídeo também, inclusive, porque eu trabalhei com intercâmbio há muitos anos, e talvez até volte a trabalhar com intercâmbio também. Então tem um vídeo falando sobre uma palestra que eu dei em São Paulo, no Salão do Estudante de São Paulo, para a Seda College, que foi a escola que eu trabalhei lá, né? Então eu tiro dúvidas dos estudantes, as pessoas que não sabem como iniciar o processo de visto, do que é que precisa de documentação, como que é a vida lá fora. Eu gravei um vídeo e vai vir uma outra série falando mais sobre isso a partir do segundo semestre. Já está no nosso planejamento também. Porque inclusive chamamos de mudança para São Paulo. Essa é uma novidade. Que pena, gente. Chamamos de mudança para São Paulo em agosto. Para falar a verdade, nós vamos fazer um curso de cinema em São Paulo, de produção audiovisual, porque nós estamos num momento da vida que entendemos que documentários são muito importantes para promover o respeito à diversidade. Porque nós queremos levar essas discussões que muitas vezes permanecem apenas na capital e não chegam no interior. Então, a ida para São Paulo ela é muito em busca do crescimento profissional, para a gente voltar para a raiz, para a gente construir uma sociedade melhor. Eu acho que é uma missão que o universo nos concede e a gente tem que abraçar. Gente, que coisa boa. E voltem, regressem ao Maranhão, por favor, para poder explorar tudo que vocês aprenderam, todas essas curiosidades e aperfeiçoamentos na área de cinema. A gente fala que o Maranhão... oportunidade de fazer isso aqui. O Maranhão foi muito importante pra gente, porque a gente veio morar junto. Até então nós éramos namorados e nos tornamos companheiros de verdade, né? Viemos pro Maranhão juntos, enfrentamos muitas pessoas, muitas coisas,
E deu tudo certo, graças a Deus. O Maranhão foi uma terra que nos abraçou, conhecemos pessoas maravilhosas e a gente só tem que agradecer e sim, pretendemos voltar para o Maranhão. Aê! Inclusive, ela tem uma outra temática que vocês abordaram no canal que eu achei bem interessante, que é o seguinte: alguém se torna gay por influência? Isso foi o quê? Foi motivado pela quantidade de mitos e, né, de pessoas, e desconhecimento, ignorância realmente, de pessoas que realmente não entendem muito desse universo LGBT? Muitas pessoas acham que porque o menino vai morar na capital, ele começa a ter amizades com gays, que ele se torna gay. Não tem nada a ver com isso, não é por conta de uma amizade que essa pessoa vai se tornar lésbica ou gay, ou enfim. Então a gente sentiu a necessidade de falar sobre esse assunto, de desconstruir esse mito, de falar para todas as famílias que não tem nada a ver com a criação, é da nossa essência, a gente nasce, em algum momento da vida a gente descobre, a gente sente. Assim como vocês, heterossexuais, estou me apaixonando por um menino, enfim. É muito natural, a nossa sexualidade ela é muito fluida e em algum momento a gente vai sentir. Então, essa pauta, desconstruindo mitos, que a gente vai falar sobre a questão da influência, ela também é importante para a gente entender toda essa caixinha que é muito escura e que as pessoas precisam tomar conhecimento. Essa questão da influência eu acho que é bem claro, né? É bem comum, inclusive dentro da própria família, você já querer direcionar o problema para um terceiro. Isso aí é fulano, é aquele vizinho, é aquele teu primo. E aí você sempre culpa o outro por uma questão que é nata. E ainda hoje, em rodas de conversas com amigos, sempre surge a pergunta, mas quem foi que te influenciou? Você acha, aí sempre pergunto, você acha que nasceu assim ou você acha que você se tornou assim? Então, o canal é muito do que vem da percepção do nosso dia a dia. Não tem nada, eu acredito, do dia a dia de muitas pessoas, né? A gente vem para levantar pautas que a gente está aqui numa segunda-feira, por exemplo, numa terça-feira, e aí surge uma pergunta aqui, pauta para o canal. Vamos anotar aqui, já vamos fazer um roteiro para desmistificar isso aí. Coisa boa, eu já quero saber quais são as próximas pautas. Inclusive, antes disso, a gente tem alguns trechinhos. Vamos mostrar aqui, menino? Solta aí, pra gente conferir. E aí, Brasil! Que um jovem anônimo se revela como gay e ele começa a trocar e-mails com o Blue, que é um nome anônimo. Foi na infância, eu queria ser a Power Ranger rosa, nas brincadeiras, e eu sempre olhava os personagens, Cavaleiros do Zodíaco e outros personagens que marcaram minha infância com um desejo. A minha primeira lembrança foi aos 8 anos de idade, que de fato eu tive essa impressão, essa sensação que vem de dentro, que é muito natural. Ah, quem nunca quis ser, né? O Power Ranger rosa. Ali você já viu, alguém dizia o quê? Não, Thiago, não seria o azul, Thiago, não seria outro Power Ranger, Thiago. Rosa. Ser firme no rosa. Firme no rosa. Legal, gente. Olha, inclusive para quem quiser ter a oportunidade de conhecer os dois Thiagos e também ter a oportunidade de ver tantas histórias, tantas temáticas da vida pessoal e também que eu acho que acaba sendo um momento compartilhado com tantas outras pessoas que vivenciam ali no dia a dia, no cotidiano, essas situações, né, do universo LGBT. Para quem quiser acessar o canal, vamos lá, esse é o momento. Inscreva-se, likes, quero tudo. É youtube.com/2Thiagos. Muito fácil, muito simples. O Thiago é TI ou TH? THIAGO, porque até a escrita do nosso nome é igual. É igual? Gente, uma conspiração do universo mesmo. /2Thiagos, a gente tem a fanpage no Facebook também. E quem quiser seguir a gente no Instagram é @tipalmeira, com THI, Tipalmeira, e Thiago Haney. THIAGOHANNEY. Então, só colocar no Google 2 Thiagos que vai aparecer lá o nosso canal, todas as informações. Então, ó, 2 Thiagos, procura lá no canal do YouTube, se inscreva, aproveite e fique aí sempre ligado e atualizado nessas temáticas e todos os assuntos que eles aproveitam para dividir com o seu público. Meninos, adorei. Também. Obrigada, eu vou fazer igual o Thiago. Uma delícia tê-los aqui, viu? Um prazer, obrigado. Que coisa boa.